Incêndios em condomínios. Como podemos prevenir? Quais as principais dicas e normas na área de engenharia elétrica? Estamos aqui hoje com o engenheiro eletricista Gilmar Otto, ele que atende vários condomínios aqui na região de Balneário Camboriú, no litoral de Santa Catarina. Gilmar, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Obrigado pela oportunidade. Conta pra gente o que você tem visto, quais são as ocorrências. A gente soube que no final de semana, inclusive, aconteceu um incêndio aqui em Balneário Camboriú. Conta um pouquinho pra gente o que você tem visto como engenheiro eletricista nos condomínios. Então, Miriam, infelizmente, cerca de 80% dos incêndios em condomínios têm alguma origem elétrica ou algum fator elétrico determinante, né? Ultimamente a gente tem visto esses incêndios, infelizmente, cada vez mais comuns, né? E alguns casos bem específicos de carregadores de patinete elétrico, carregadores de celular e equipamentos desse tipo que acabam se incendiando e acabam também incendiando os prédios, os apartamentos. Esse caso do final de semana ainda não tem nenhum laudo conclusivo, mas... Não, né, mas tem um fato que chama atenção, que foi momentos antes do incêndio, faltou energia na rua, né? Então ficou relatado pelos vizinhos e até pelos moradores que faltou energia na rua. Logo após a energia retornar, a gente teve o problema de iniciar esse incêndio no apartamento. O que pode ter acontecido? No momento que eu falta energia da concessionária e eu retorno, todas as cargas estão desligadas. Então eu posso ter um pico de tensão naquele momento. A energia pode voltar a um valor um pouco mais alto do que o valor normal, porque estava tudo desligado. E esse pico de tensão pode acabar ocasionando uma falha em algum equipamento e, consequentemente, iniciar um incêndio. No caso, a gente sempre gosta de relacionar o edifício como um corpo humano, né? A gente, quando está doente, procura um médico. No caso da engenharia elétrica, qual que seriam os procedimentos para deixar o prédio em dia? Certo. Se a gente for fazer essa mesma analogia, né, a analogia do check-up lá do corpo humano, a gente vai precisar do laudo das instalações elétricas. A NR10, norma de segurança e eletricidade, pede que anualmente esse laudo seja feito. O que consiste esse laudo? Uma inspeção técnica, uma inspeção termográfica, uma inspeção visual, onde vão ser analisadas todas as partes elétricas do condomínio. Uma inspeção visual, eu vou verificar se tem algum ponto que pode estar escuro, que pode estar preto, indicando faiscamento, se tem falta de equipamentos obrigatórios por norma e por aí vai. Na inspeção termográfica, né, eu vou conseguir realmente verificar calor. Então a câmera termográfica ela me dá diferenças de temperatura e eu vou conseguir verificar se um painel tem um ponto quente. Aquele painel de ponto quente pode ser uma falta de aperto, pode ser um cabo mal dimensionado, pode ser problemas na minha instalação. Então essa inspeção anual ela vai me trazer essas informações. Como que realmente está a saúde da instalação elétrica do meu condomínio, né? Baseado nisso, eu vou saber se eu preciso fazer uma ação pontual, vou fazer uma cirurgia pequenininha lá e resolver aquele problema pontual, ou não. Meu condomínio já está com 40 anos, a minha instalação elétrica está defasada e eu preciso fazer um retrofitting completo nessa instalação, né? Mas olhando para uma instalação eu não consigo dizer isso. Então o laudo manual vai me dar essas informações. E eu vou ter um histórico de defeitos. Tem uma determinada lâmpada lá que queima todo mês. Opa, tem alguma coisa de errado naquela parte daquele circuito, então eu vou analisar diferente. E você tem visto os condomínios assim, casos alarmantes no dia a dia? Infelizmente sim, né? Infelizmente nas inspeções que eu tenho feito, eu tenho pego bastante coisa, né? Até brinco às vezes com algumas pessoas que digam que hoje 100% dos condomínios estão irregulares, né? Infelizmente a gente pega muita coisa mal feita, né? Hoje mesmo eu fiz uma inspeção onde o equipamento estava dentro do quadro, mas não estava conectado. Depois eu vou mandar as fotos para vocês anexarem. O equipamento estava lá, então a pessoa que verificava o equipamento achava que estava tudo certo, mas não tinha nenhum fio chegando nele. Então não estava ligado. E problemas de aquecimento, problemas de erros de dimensionamento, problemas de não atendimento à norma, tem bastante coisa aí para corrigir na parte elétrica. Antes de a gente falar um pouquinho mais da norma, já que você citou sobre equipamentos, né? No caso, qual que é a função do DR e do DPS, isso, né? Isso aí, essas duas siglas que estão cada vez mais comuns e causam bastante dúvida, né? Primeiro, a DR, dispositivo residual, né? É um dispositivo chamado de proteção contra choques. É um equipamento que fica monitorando a entrada e a saída de energia, né? O que entra e o que sai,
e ele desarma uma pequena variação, indicando que tem, por exemplo, um choque elétrico. Quando eu encosto na tomada, essa energia deveria voltar pelo circuito, ela vai acabar passando por mim e esse equipamento vai desligar. Esse equipamento ele é obrigatório desde 2004, então estamos falando aí de 16 anos já, que essa norma foi lançada, em todas as áreas úmidas. Cozinha, banheiro, lavanderia, sacada, esse tipo de local é obrigatório o DR. Nos demais cômodos, ele é aconselhável, né? A norma está em mudança, a norma já era para ter sido lançada, 5410, e ela vai passar a ser obrigatória em todas as áreas de ocupação humana. O DPS, dispositivo de proteção contra surtos, é também chamado de para-raio eletrônico. Esse equipamento ele monitora o nível de tensão e quando eu tenho uma tensão acima da tensão normal da rede, na nossa região aqui 220, ele drena essa tensão que está acima e joga para a terra. Então, no caso de um raio, tem uma tensão muitas vezes acima disso. E, em vez de mandar esse raio para a minha instalação elétrica, ele vai drenar e vai jogar para o circuito de aterramento. Então, é uma proteção contra sobretensões. Funciona no caso de raio e funciona no caso dessas oscilações temporárias, que, por exemplo, foi o caso do incêndio que a gente citou. O DPS drena ela e joga para a terra e não deixa ir para a minha instalação elétrica. E esse DR, no caso, é por apartamento e custa caro? Como é que funciona? O DR normalmente é instalado por equipamento ou por apartamento, né? Porque por ele ter uma sensibilidade muito pequena, se eu instalar um DR para o condomínio inteiro, ele vai viver desarmando, porque ele é um equipamento muito sensível. Mas é um equipamento que hoje instalado aí vai custar na faixa de R$150 a R$200, não é um equipamento caro. O DPS existem 3 tipos, classe 1, 2 e 3. O classe 1 vai ser instalado na entrada de energia do prédio. É um equipamento mais robusto, um equipamento que vai receber a maior carga de sobretensão. Vai lá na entrada de energia. O classe 2 é instalado nas entradas dos apartamentos. Então, cada apartamento instala na sua entrada. E o classe 3 é um equipamento dedicado a circuitos eletrônicos sensíveis. Vai na tomada do meu computador, vai na tomada do telefone, são para equipamentos sensíveis. Mas também não são equipamentos com valores agregados muito altos, também são equipamentos acessíveis para grande parte da população. É interessante porque a gente sempre, até foi uma dica de um síndico que participa aqui com a gente, de chegar essas informações também para os moradores. Então é uma dica para o síndico colocar na assembleia para os moradores saberem e ir atrás de um equipamento desse para os apartamentos. Ainda mais na região do litoral, que muitas pessoas saem daqui e vão para outros estados e o apartamento fica, né, às vezes nesse pico de energia pode acontecer um caso desse e a pessoa não está nem sabendo, né? Sim, a gente teve ontem um sinistro bastante grande na cidade, né? A cidade inteira ficou sem energia aí por causa do ciclone e muitos dos apartamentos de veraneio hoje não tem ninguém dentro do apartamento. Então, hoje de manhã estive em alguns apartamentos verificando o nível de tensão e realmente a gente estava com problema de nível de tensão de retorno, né? Falta de fase, tensões abaixo, tensão acima e os equipamentos ligados dentro das casas dessa forma. Então, só deve ficar ligado em tomadas o que realmente precisa ficar ligado. Então, a minha geladeira eu tenho que deixar ligada, mas o carregador do celular, o carregador do notebook, esses equipamentos não devem ficar ligados na tomada se não tem ninguém em casa. Por quê? Se eu estou em casa, uma faísca, um barulho, alguma coisa, eu vou ver e eu posso evitar que o incêndio se propague. Só que se não tem ninguém, até o bombeiro chegar, o apartamento inteiro já queimou. E é interessante, no caso, também ter um gerador no condomínio? Sim, né? O gerador é indispensável. Acho que onde ficou bem nítido essa situação. Né? Então, muitos apartamentos, muitos prédios aí ficaram sem energia. O gerador ele é indispensável, né? E importantíssimo também fazer a manutenção desse equipamento. Eu acho que também um item que ficou muito gritante. Né? Então, prédios que tinham geradores, chegou na hora que precisou, o gerador não partiu. Gerador tem que ser partido constantemente, tem que ter manutenção constante, tem que verificar nível de óleo, filtro, nível de combustível, tem que ter uma equipe preparada para que esse equipamento esteja sempre pronto quando ele precisar funcionar. Ontem por coincidência, a gente estava à tarde numa reunião com uma empresa de geradores e eles são a favor, inclusive, de fazer essa manutenção mensal, não só bimensal, que às vezes os síndicos fazem, mas às vezes deixam até esquecem o gerador lá, né? Então, para ficar ligado nesses equipamentos. Isso. Então, nessa manutenção ele vai vir, ele vai partir o gerador, então vai garantir que tem bateria, que tem diesel, que tem óleo lubrificante, que o equipamento está em condições plenas de uso. E sobre a IN19, vamos dar uma passadinha sobre esse assunto? Então, a IN19 foi lançada em fevereiro, né? Dia 18 de fevereiro ela entrou em vigor. É a nova normativa do Corpo de Bombeiros, Instrução Normativa número 19 do Bombeiro de Santa Catarina, que ela passou a exigir laudos da manutenção elétrica dos condomínios. Né? Ela é dividida em 2 grandes grupos. Condomínios novos, o projeto elétrico precisa ser enviado para o bombeiro analisar. Né?
Então, pela primeira vez, alguém vai analisar o projeto elétrico. Então, hoje não existia nenhum órgão que fiscalizava. Somente quando a gente tinha um sinistro, o Ministério Público, mas antes disso não tinha fiscalização. Então, para edificações novas, vai o projeto. Para edificações já existentes, vai ter que ser apresentado o laudo de manutenção. Então, a cada 5 anos, esse laudo tem validade de 5 anos, a cada 5 anos esse laudo tem que ser refeito e apresentado para o bombeiro. Né? O que eu deixo de dica para os síndicos? Registre tudo que você fazer no seu condomínio. Fica muito mais fácil de fazer um laudo de manutenção se eu souber o que foi feito nesses 5 anos. Né? Então, registre, cria um livro-ata, vai registrando, trocamos uma lâmpada, trocamos um reator, aumentamos um circuito, registre para ficar mais fácil. E todo serviço em elétrica deve ser precedido de uma RT, uma anotação de responsabilidade técnica. Né? Normalmente, se a gente for bater em norma, serviços em elétrica sem RT é exercício ilegal da profissão. Então, quando eu, síndico, contrato o meu vizinho João para fazer uma instalação de uma tomada e não tem uma responsabilidade técnica, isso é exercício ilegal da profissão. Né? Sendo bem crítico, isso é até um crime. Sim, com certeza. Envolve a segurança de todo mundo. Com certeza. Mais alguma dica para passar tanto para o síndico quanto para os moradores? Cuidem, atente-se. Eletricidade não tem cheiro, não tem gosto, a gente não vê ela, eu só vejo os efeitos. Né? Então, muita gente se preocupa em trocar a fachada do prédio, instalar uma piscina nova, mudar o azulejo e esquece da instalação elétrica. Né? A instalação elétrica hoje é primordial, a gente não vive mais sem eletricidade, a gente não consegue mais. Se não tivesse eletricidade, a gente não estava aqui agora gravando um vídeo. Então, e esse assunto passa esquecido porque está lá dentro da parede, na tomada, eu não vejo. Então, cuidem, né? Cuidem das suas instalações elétricas, que ela é muito importante. É isso aí. Eu inclusive como arquiteto, já trazei a obra um ano de um hall, por ver que a prioridade era o retrofit elétrico, até porque a gente mesmo, como profissional, acaba colocando algumas coisas a mais, alguns equipamentos. Citar o fogão de indução também, que hoje o pessoal está mudando, muitos, às vezes não tem o gás, acaba mudando por elétrico, e tem que ver toda a questão da fiação, não é só, né, a gente sempre fala que não é só pegar e mudar o disjuntor, tem que ver toda a parte de fiação, isso traz economia, inclusive. Né? Sim, a nossa característica de consumo mudou completamente. Se a gente pegar nos últimos 20 anos, a nossa característica de consumo elétrico mudou completamente. A gente tinha uma duchinha Corona e uma lâmpada incandescente. Hoje a gente tem tudo elétrico dentro de casa e as nossas instalações não estão preparadas para isso. Instalação mal dimensionada aquece e esse aquecimento é custo de energia. Então eu estou gastando para esquentar cabo. Na prática de uma instalação velha, eu estou gastando dinheiro para esquentar o meu cabo. E correr risco. Né? Então, trocar disjuntor, jamais. Nunca aumenta o disjuntor. O disjuntor tem a função de proteger o cabo. Se eu trocar o disjuntor, eu tenho que trocar o cabo também. As duas coisas têm que andar juntos, têm que trabalhar juntos. Então, é importante sempre ter um profissional habilitado para orientar nesses casos. É isso aí. Então vamos agradecer a tua participação aqui com a gente, avisar o pessoal também que todas as segundas-feiras o Gilmar tem mandado dicas excelentes para a gente, tem colocado no IGTV do Economeeting, a revista Sacri Condomínios também como colunista, e te parabenizar pelo trabalho. A gente tem visto que os síndicos estão bem contentes com a tua equipe, com o teu trabalho, e esteja aqui sempre com a gente. Muito obrigada. Obrigado, eu agradeço a oportunidade, sempre à disposição para poder ajudar.